E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o fundo imobiliário Max Retail. Ele é administrado pelo BTG Pactual e a gente vai trocar uma ideia sobre ele porque 58% da receita desse fundo vem do locatário Lojas Americanas. E como nas últimas semanas ocorreu toda essa questão de recuperação judicial das Lojas Americanas, não houve o pagamento de janeiro, que é referente aos aluguéis de dezembro, ou seja, ele entrou dentro dessa questão da recuperação judicial. E vocês sabem que quando entra menos receita, bate no lucro e o dividendo no bolso do acionista cai reduzido. E isso gera uma desvalorização no preço dessas cotas. E é por isso que a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema, mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Bora lá! Só para a gente dar uma introdução inicial, a gente está aqui no Funds Explorer. Para você que curte fundos imobiliários, ele pode ser uma ótima ferramenta para tu fazer pré-análise de investimentos. Então o ticker para você investir no Max Retail é MAXR11. O preço de cota atual dele está na casa de R$ 59,59. Aqui o último rendimento foi pago na casa de 67 centavos por cota. E o valor patrimonial dele está na casa de R$ 120. O que seria esse R$ 120 de valor patrimonial? É referente à última avaliação do preço desse ativo. Então, o valor por cota dele, referente à avaliação que foi efetuada por um especialista, foi de R$ 120 por cota. E na bolsa, a gente está conseguindo comprar cada cota por R$ 59,59, ou seja, praticamente 50% de desconto. Quando a gente visualiza aqui o indicador, que é preço sobre o valor de patrimônio, ele está na casa de 0,50 por isso, porque a avaliação, o preço de patrimônio avaliado é de 120. Porém, ele está sendo negociado a R$ 59,59, ou seja, com um desconto de 50% em relação à avaliação do valor real do imóvel. E é justamente essa questão que deixa o investidor com aquela sensação de querer investir no ativo, porque ele olha e pensa assim, bom, o imóvel tem uma avaliação de R$ 120 por cota e eu consigo comprar ele por 59, então eu estou tendo uma grande margem de segurança, eu estou tendo um grande desconto em relação a esse investimento. Mas é válido a gente lembrar o seguinte, sempre que essa relação de preço-valor patrimonial ela está muito reduzida, não necessariamente é só desconto, isso daqui é uma relação de incerteza em relação ao presente e ao futuro. Muito também atrelado a essa questão das lojas americanas, porque quando você tem um locatário que ele é responsável por 58% da sua receita e ele já não efetuou o pagamento agora de janeiro no presente, você ainda tem incerteza quanto a esse futuro, você não sabe como que isso vai se resolver ao longo do tempo, se vai ter essa perda de locatário e vai precisar fazer uma reposição, se sim, quando que irá conseguir repor isso para voltar ao fluxo de dividendos normal, ou se talvez isso é algo temporário, vão se manter essas locações ao longo do tempo e todos esses aluguéis vão serem honrados. Então é essa incerteza que bate no preço da cotação no curto prazo, porque os investidores não têm uma perspectiva real de como que vai desenrolar esse processo ao longo do tempo. E o fato relevante que saiu no dia 25, comentando sobre essa questão do não pagamento do aluguel, notícias e desdobramentos relacionados à recuperação judicial da Americanas. O ponto que eu achei mais complexo aqui é o seguinte: o locatário do fundo é responsável por 57,9% da receita do mesmo. Guarda essa informação que a gente já vai trocar uma ideia sobre isso, mas aqui também é um ponto que fica aquela dúvida, né? Isso daqui muito provavelmente vai ficar de ensinamento tanto para o próprio fundo quanto para os investidores, porque como que você vai ter 58% da sua receita na mão de um locatário só e ainda um locatário de varejo com margem espremida é um ponto de atenção, no mínimo, né? Então, assim, para o próprio fundo que concentrou, talvez, e para os investidores que se dispuseram a investir, mesmo tendo essa concentração exposta a um único locatário. Eu entendo a questão de rating de crédito, que deveria ser boa, a questão de sócios fortes, que são sócios conhecidos no Brasil e mundialmente, mas mesmo assim acredito que daqui para frente vão ter novas avaliações em relação a essa concentração. E aqui abaixo ele está comentando que o aluguel que era de dezembro, que venceria em janeiro, não foi pago, que esse aluguel representaria algo em torno de 46 centavos por cota. Ou seja, a gente viu que o último aluguel foi na casa ali de 67 centavos. Se a gente tirasse esses 46 aqui, ficaria um aluguel de 21 centavos. Mas calma que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Um ponto que eu considero de atenção aqui é o seguinte: muitas pessoas estão olhando assim e falando, bom, beleza, vai tirar 46 centavos, vai sobrar 21, ao longo do tempo a gente vai recebendo aqui essa estimativa e depois o negócio se normaliza. Mas você tem que imaginar o seguinte: o
o locatário Lojas Americanas, ele representa 57,9% da receita. Receita não é o lucro, a receita é o que vem aqui em cima. Aí você tem receita, tira despesas e aí sobra o lucro, que é o repasse. Então você tem que imaginar o seguinte: você tirando esses 58% de receita, você fica com 42% aqui de receita, que seriam dos outros locatários, dos outros imóveis. Faz sentido para você o seguinte, que esses 42% eles vão ter que honrar com 100% da despesa, e não apenas com a despesa deles, porque a única receita que vai ter aqui, ela vai ter que honrar com todas as despesas. Então o impacto no lucro ele vai ser maior, porque você vai ter menos receita para honrar com o mesmo custo fixo ali de despesas que você vai ter. Então a sua lucratividade, ela tem como ser impactada numa proporção muito maior do que esses 58%. Mas é claro que tudo isso a gente só vai conseguir visualizar ao longo do tempo, até porque o próprio fundo ele vai ter um pouco ali da parte do caixa dele disponível, então ele consegue ir se organizando. E como eu comentei, a incerteza em relação a se vai manter a manutenção desse locatário ou se ele será trocado, como que vai fluir, tudo isso vai impactar também ao longo do tempo. Mas para a gente fazer uma finalização sobre aquela questão de 50% de desconto, eu gosto de pensar sobre o seguinte. Imagina o fundo imobiliário como se ele fosse uma macieira, uma árvore que dá maçã. Então, os imóveis de tijolos, eles são a macieira. E o dividendo é as maçãs. Então, temporariamente, a gente vai ter menos dividendo, automaticamente você teria menos maçãs, mas a árvore ainda está ali, ou seja, os imóveis ainda estão ali. Então, quando você investe em um fundo que ele está com 50% de desconto em relação ao preço dos imóveis, você está comprando sim um imóvel a 50% do valor, porque o imóvel ainda está ali. Ou seja, se você olhar para o cenário da macieira, ela começa a dar menos maçãs em algum momento, porém você vai cuidando dela, vai administrando ela e ela vai começando a dar frutos, então ela vai multiplicar esses frutos. No caso dos fundos imobiliários, seria a mesma forma. Você vai ter esse problema temporário aqui, você vai talvez ou perder em algum mês, mas depois a situação se normaliza e os frutos voltam, ou seja, o dividendo volta, ou você vai ter que fazer uma substituição de locatário e você vai passar mais meses com menos frutos, porém com a macieira inteira ali, e ao longo do tempo, conforme você encontra novos locatários, todos esses dividendos tendem a retornar. Então o que eu acho legal de você imaginar é esse cenário. A gente teve um problema com o fruto e não com a árvore, porque não foi um problema com os imóveis, foi um problema com o locatário, ou seja, o locatário paga o aluguel, gera o dividendo, que no caso seria o fruto. Então, nesse cenário aqui, é um cenário um pouco menos pior, porque a gente tem a base sólida ali, o imóvel ainda intacto, porém com problemas nos frutos. Mas ao longo do tempo, isso tende a se normalizar e essa geração de caixa volta, voltando ela, volta o dividendo e o repasse aos acionistas. E quando isso acontecer, faz sentido para você que muito provavelmente você tenha uma valorização de cota. Mas o ponto de atenção é o seguinte, a gente não sabe como que vai desenrolar esse processo e quanto tempo ele vai demorar para voltar a dar frutos. Então aqui a gente tem que imaginar também todos os cenários. Então em um cenário extremamente complexo, aonde a receita suma, mas as despesas fiquem, se as receitas que permanecerem não derem conta de honrar, o fundo pode às vezes fazer uma chamada de capital para conseguir se reestruturar. Então tudo isso tem que ser levado em conta pelo investidor, porque tem os pontos positivos e os negativos, tem os riscos que podem acontecer ao longo desse processo. Se você é um investidor que tem o fundo ou que tem vontade de ter o fundo, você vai ter que ter isso na cabeça. Você vai ter que entender que a macieira aqui, que os imóveis, eles estão intactos. Porém, ela vai estar passando por um problema de geração de frutos, geração de dividendos. Você vai ter que ter ciência de que esse processo ele pode demorar, esse processo ele pode machucar, mas que em algum momento, muito provavelmente, essa operação toda se normalize conforme essa reestruturação ocorra. Porém, você tem essas incertezas e é justamente por isso que o preço dele está extremamente descontado. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!